Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos replicou: Acaso sou eu judeu? Os da tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus observou: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus servidores haviam de lutar para eu não ser entregue aos judeus. Não, o meu reino não é cá da terra. Pilatos então insistiu: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Dizes bem, eu sou rei. E se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Quem é pela verdade, escuta a minha voz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus caros, no dia 11 de dezembro de 1925, o Santo Padre, o Papa Pio XI, publicou a carta encíclica Quas Primas, que declarava a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam bem, a realeza social, não meramente espiritual. Social de Jesus Cristo. Estabelecendo, naquela ocasião, para o último domingo do mês de outubro, a festa da realeza social de Cristo, a festa de Cristo Rei, que ora celebramos nesta missa e com esta missa. O que o Papa lembrava são duas coisas fundamentais. Primeiro, Jesus Cristo, como quer o protestantismo, não é só rei dos indivíduos enquanto indivíduos, mas é rei também dos indivíduos quando se juntam e quando formam a sociedade. A carta encíclica Quas Primas, e o Papa estava coberto de razão, ele não apenas escreveu, ele profetizou naquela ocasião. Pois é, o ano que vem vamos comemorar 100 anos deste documento. O Papa profetizou exatamente isso, que se Jesus Cristo não reinar
sobre a sociedade. Se a norma da sociedade não for a lei de Cristo, proclamada no seu evangelho, a sociedade estará fadada à ruína. Porque aí não restará outra opção aos homens a não ser o laicismo. E o laicismo é a heresia, o erro doutrinal que destrona Cristo, e destronando Cristo, leva a sociedade à apostasia, à negação da fé, e à impiedade ou ao ateísmo prático. Ou seja, as pessoas começam a viver como se Deus não existisse mais. E aqui está o perigo. Como disse lá Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, quando Deus não existe, a gente pode tudo. Quando Deus não existe, a gente pode tudo. Isto é laicismo. O laicismo é o resultado da sociedade que se afasta de Deus e cujo início, cujo princípio está na negação da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas coisas que eu vos anuncio hoje nos foram alertadas há praticamente 100 anos atrás. E os fatos, à beira do abismo onde fomos parar, não apenas enquanto nação, mas enquanto mundo, mostram que o Papa Pio XI estava coberto de razão. E nós sabemos, aprendemos com os santos, quando Cristo não reina, o anticristo reina. Quando Cristo é negado, o anticristo é afirmado. Então, como se trata não apenas de uma realeza afirmada aqui pela devoção, pela recepção frutuosa dos sacramentos da igreja, mas se trata da realeza social de Cristo, que Cristo deve reinar sobre as instituições que formam a sociedade. Então nós levamos desta missa o dever, o grave dever de vencer nossa covardia, normalmente manifestada pelo politicamente correto. A encíclica Quas Primas nos lembra que a única esperança que o mundo tem, já que Jesus Cristo é rei, e Jesus afirma a Pôncio Pilatos que ele é rei, só que o reino dele não é deste mundo, porque os reinos deste mundo têm início, os reinados do mundo têm começo e têm fim. O dele não.
o dele não. O reino dele é para sempre, é para todo o sempre. Uma vez que Deus estabeleceu desta forma o reinado de Jesus Cristo e de que tudo que existe é dele e para ele, e ele vai dizer ao ascender ao céu: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra também. Nós deveríamos nos empenhar sinceramente e corajosamente, fazendo valer nossos votos de batismo, renovados na crisma, para que, do quanto depender de nós, seja afirmada a realeza de Cristo. Ainda que isso nos custe sacrifícios, incompreensões e perseguições. Porque nós prometemos que assim faríamos e assim agiríamos. Prometemos de modo solene no dia do nosso batismo. Fizemos promessa solene, alguns por boca própria, outros pela boca dos padrinhos, pouco importa, de que não faríamos corpo mole. A única esperança de restauração da justiça e da paz para os povos, para as nações, é que Cristo reine. Como vai afirmar Santo Agostinho, a paz de Cristo só no reino de Cristo. A paz de Cristo só quando ele reina. Eu já disse aos senhores em outras ocasiões que uma vez que Jesus está estabelecido como Rei eterno e ninguém pode mudar os decretos divinos, está lá profetizado no Salmo 2, a realeza do Messias, do Messias, do Cristo. Ninguém pode mudar os decretos divinos. Então, o que acontece? Jesus Cristo é sempre Rei. Neste ano, na Páscoa, quando inaugurávamos o Círio Pascal, os sacerdotes do mundo inteiro e os bispos disseram ao acender o fogo novo para inaugurar a luz da Páscoa: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ele é Rei também deste tempo. Ainda que seja o tempo em que todos corremos para o abraço fatal do anticristo, que se não nasceu, perdeu a hora. Se não nasceu, o maldito perdeu a hora. Este tempo também é de Nosso Senhor. E se Ele não reinar, pelas bênçãos e pelas graças que Ele concede aos indivíduos e às sociedades que lhe obedecem,
que se submetem à sua realeza, se ele não reinar assim, reinará pelo caos. É impossível que nosso Senhor Jesus Cristo deixe de ser rei. Alguém poderia dizer, não, mas Padre Jesus não reina mais. Olha a situação do mundo. Não, está reinando. Não resta a menor dúvida. Poderia reinar dispensando graças e favores do modo mais generoso, prodigioso, caso as sociedades lhe obedecessem. Mas, iludidas pelo diabo e pelos espertalhões de plantão, considerados doutores e cientistas, as sociedades decidiram dar as costas para Jesus Cristo. Então, a única forma dele reinar agora é pelo caos. Pelo caos. Então, não estamos, meus senhores e minhas senhoras, não se trata aqui de celebrar uma figura, mas uma realidade que toca os nossos sentidos a cada instante. Tu és rei? Perguntou o insolente Pôncio Pilatos, és rei? E Jesus disse, eu sou rei. Sou rei. E para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Mas, como os homens amaram mais as trevas do que a luz, mais a mentira do que a verdade, então o reinado, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser outra a não ser fazer os homens experimentar, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, os amargos frutos de sua traição e de sua apostasia. Já faríamos um bom progresso e daríamos um adiantamento nessa questão se Jesus Cristo voltasse a reinar dentro de nossas casas. Uma vez que o lugar, aquele lugar de honra na casa dos católicos, que antigamente era ocupado pelo oratório da família. Lembram? As famílias tinham, no lugar de maior honra da casa, o oratório, onde se juntavam para rezar o terço e para praticar outras devoções. O oratório cedeu lugar à televisão. A televisão. De modo que muitos se espantam quando entram numa casa e veem que não há televisão na parte mais importante e social
da casa, que é a sala de estar. Eu já vi isso. Alguém chegou em casa e falou: padre, cadê a tua televisão? Eu falo: eu não assisto. E eu não tenho televisão. Lá em casa, no lugar onde supostamente deveria estar a televisão, tem um crucifixo do meu tamanho. Meus senhores e minhas senhoras, pelo nosso bem, pelo bem da nossa pátria, sofrida pátria, pelo bem do mundo, o quanto depender de nós, rezemos e mais ainda, operemos de tal modo que Jesus Cristo seja Rei. Não permitamos, sob nossos olhos, a apostasia ganhe terreno, o anticristo avance com sua imoralidade, com suas imoralidades, com suas impiedades, com suas blasfêmias. É a nossa obrigação. Afinal de contas, Deus não pediu que ganhássemos batalhas, mas que lutássemos. Deus não me pediu para converter o mundo, só para lutar por isso. A nossa tarefa, enquanto discípulos de Cristo e súditos do Rei Jesus Cristo, é esta: agir e fazer o que estiver ao nosso alcance, prioritariamente dentro de nossos próprios lares, para que ele volte a ser o centro de todas as coisas. Para que seu nome seja bendito e seus mandamentos obedecidos. E aí sim, teremos esperança de um mundo melhor. A realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da qual o Papa Pio IX tratou na encíclica Quas Primas, afirma esse tipo de coisa. Se alguém tem esperança de que um dia haverá justiça e paz, sobretudo em terras como a nossa, não se iluda. A única possibilidade de que isso aconteça será quando Jesus Cristo volte a ser reconhecido como Rei e Senhor de todas as coisas. Todas. Quando ele volte a reinar na política, nas finanças, na educação, na cultura, nas famílias e assim por diante. Senão vamos de mal a pior. E como disse Santo Agostinho a respeito dos castigos que Deus permite que caiam
sobre as sociedades que negam Jesus Cristo, o último castigo é o governo dos criminosos. O primeiro, a perda do senso da verdade. Primeiro castigo, os homens perdem o senso do certo e do errado, da verdade e da mentira. Depois, o governo dos criminosos. Criminosos são alçados à condução dos povos. E por terceiro, a revolução dos fenômenos da natureza. Pestes, terremotos e assim por diante. Esses castigos são cumulativos, um não para o outro começar. Pelo contrário, eles se juntam. Eles se juntam. Me parece, até onde o olho enxerga, que nós já chegamos até a terceira etapa. Fomos longe, meus senhores e minhas senhoras, e a coisa pode piorar. A coisa pode piorar. Os papas do final do século XIX e do começo do século XX alertaram as nações católicas sobre essa tragédia que agora temos descortinada diante dos nossos olhos. Infelizmente. Infelizmente. No mundo no qual você acorda de manhã e pergunta, meu Deus, qual será o susto, o trauma, o escândalo, a loucura do dia de hoje? Qual será? Qual será? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus olhe para nós com olhos de bondade e de paciência. Que Deus nos ajude a recordar, por sua graça e seu poder, o quanto estamos empenhados nesse combate, nessa luta. Se de fato amamos a Deus e aos nossos semelhantes, não podemos olhar esta catástrofe sem fazer nada. E lembrem-se, a única saída desse labirinto de males e de erros, de vícios e de pecados, é que Jesus Cristo volte a reinar. Qualquer um aqui que se sinta chamado a alguma forma de apostolado, e sobretudo agora com relação às redes sociais, não pode se esquecer disso que estamos tratando e celebrando. Uma vez que os inimigos de Jesus Cristo não hesitam em manifestar de modo explícito o seu ódio contra ele. Aquilo que até alguns anos atrás era coisa da qual as pessoas tinham um certo pudor, uma certa vergonha, agora não tem mais. Vão às redes sociais, às televisões, para insultar e blasfemar o nome de nosso Senhor. Evidentemente,
que crimes dessa natureza não demandam outra coisa a não ser a justa vingança de Deus. A justa vingança. Porque vocês sabem muito bem, o apóstolo São Paulo já nos alertou a esse respeito, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Não deixemos que o modernismo, que fora da igreja tem esta forma chamada laicismo, que é o convite sutil feito aos homens para que vivam como se Deus não existisse. E vocês sabem, o mundo aí fora foi todo formatado para esquecermos Deus. E realmente funciona bem, o esquema funciona muito bem. Vocês sabem disso. Essa situação toda deve nos fazer recordar o que estamos celebrando hoje. O Jesus Cristo é afirmado e reconhecido como Rei e Senhor de todas as coisas, também da sociedade, e de todas as suas instituições, e de todos os que a compõem. Ou então, não haverá remédio para nós, a não ser a barbárie, o caos e a barbárie. Mas eu não estou falando nada aqui que os senhores não veem todos os dias nos jornais. Não sou eu o profeta das tragédias, muito pelo contrário. Elas estão aí, não adianta furar os olhos. Não adianta furar os olhos. E como todo efeito segue uma causa, todo efeito segue sempre uma causa, a festa de hoje nos ajuda a meditar e a refletir por que é que fomos parar onde paramos e o que é preciso fazer para sairmos da boca desse abismo. Que Deus, na sua infinita bondade, olhe para nós e nos conceda aquela firmeza necessária para não apenas mantermos a fé, que já é coisa muito grande, para não apenas proclamarmos pessoalmente que Jesus Cristo é Rei, mas para defender a causa dele diante dos homens. Isso, para defender a realeza de Cristo diante dos homens, que é o que pode nos salvar, meus senhores. Aqui ninguém é ingênuo. Os homens, os que nos governam, já mostraram há muito tempo quem são, o que pretendem e para o que vieram. Quem são, o que pretendem e para o que vieram. Evidentemente, não é deles que esperamos a justiça e a paz que o mundo tanto necessita, pelo qual o mundo agoniza.
pelas quais o mundo agoniza. Guardemos bem estas instruções, estes conselhos, estes avisos, estas exortações, porque nosso Senhor conta conosco. Nós que viemos aqui celebrar a sua realeza na liturgia da igreja, sabemos que Ele conta conosco. Conta conosco. Podemos e devemos fazer aquilo que nos compete e até onde nossa ação puder chegar, para que o nome de Jesus Cristo seja respeitado e o seu evangelho obedecido. Evidentemente que não é obra fácil, mas vocês sabem que com relação ao modo de agir, fica para nós aquela observação cheia de sabedoria de Santa Teresa d'Ávila, que disse: um só homem com Deus será sempre a maioria. Um só homem com Deus, ou uma só mulher com Deus, será sempre a maioria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.